Ainda nos nossos minutinhos psicológicos, falando a respeito da crueldade, o tema suscitou em nós uma reflexão a respeito dos ensinamentos evangélicos. E uma passagem extraordinária que nos muito bem reporta e relata como tratar isto está contido na obra Paulo e Estevão, né? Mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier. E a cena era a seguinte, né? Paulo, depois de todas aquelas... Saulo, né? Saulo de Tarso, depois de todas aquelas peripécias, quando é surpreendido às portas de Damasco, sempre com aquele objetivo de eliminar o cristianismo que nascia, perseguindo Jesus, é ali abordado pelo mestre e inicia-se a sua outra fase, né? O Saulo judeu, sacerdote, vai se tornar o cristão. E vai passando por 1000 peripécias, uma série de dificuldades, até que um dia, depois de todo aquele preparo, ele vai e bate à porta da casa do caminho em busca de Pedro. É muito interessante, porque ele era o exemplo da crueldade. Ele iniciou a perseguição aos cristãos, dilapidou Estevão, né? Aquele espírito extraordinário que depois vai ajudá-lo ao longo de toda a sua carreira cristã. Mas a cena basicamente é a seguinte, para trazer para vocês. Porque muitas vezes a gente diz assim, essa pessoa não tem jeito, ela é cruel, ela é má. Então, ele lá, combalido, depois daqueles anos no deserto, tantos dissabores, ele toma coragem e vai para Jerusalém e bate na porta da casa do caminho. Quando ele bate, ele diz, irmão, em tom de humildade, podeis informar se Pedro está? Quem o atende diz, vou saber, de forma amistosa. Chamava-se Prócoro. Aí, Saulo diz a ele, caso esteja, Pedro, diz ele que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. O interlocutor Prócoro gaguejou, ficou pálido, fixou nele os olhos assombrados, quer dizer, o medo já está presente, afastou-se com dificuldade, sem dissimular enorme surpresa. Ou seja, o que vem daí? Várias situações decorrem, né? Ele chega lá dentro, encontra Pedro, que está conversando com João, coloca o assunto. Na mesma hora eles chamam Tiago e começa a grande discussão se deveriam ou não recebê-lo, quais eram os riscos, perigos, conveniências e inconveniências. Pedro, de uma forma muito ponderada, disse que precisava discutir, pensar, e mandou uma mensagem a Paulo que naquele momento não, que estava ocupado, que ele retornasse depois ou que alguém faria contato com ele. E à noite eles se reúnem lá, 5, 6, 7 daquele grupo, João, Pedro, Tiago, Nicolau, vários outros. E formam-se 2 grupos contrários. Um a favor de receber Saulo, o outro contra. E aí nós temos a mais extraordinária lição dada a nós por Pedro. A conversa estava indo, né? Sempre acalorada, e Nicolau lembra a todos ali que as escrituras recomendavam que se exigisse cuidado com os lobos que penetram no redil sobre a pele de ovelhas. Então, ele apresentou Saulo, né, como enorme ameaça ao grupo. Pedro entende o comentário e diz que concorda com a expressão zelo, mas arremata. Convenhamos que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, porque muitas vezes a gente julga uma pessoa sem ter a certeza, no caso ali, eles não sabiam a intenção, mas eles diziam assim, ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos numa missão de paz e amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação?
matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem domesticar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio se, por temores mesquinhos, deixássemos de praticar o bem? Então, essa é a postura de Pedro diante daquela situação, não rotulando aquele espírito como continuamente mal, e toma a decisão de recebê-lo. E eu pergunto para vocês, se Pedro não tivesse tido essa postura, atitude, nós não poderíamos ter contado com a magistral, extraordinária presença e desempenho de Paulo na divulgação do cristianismo nascente. Quais teriam sido os efeitos da sua ausência para nós? Será que a obra de Jesus teria chegado até nós sem aquele luminar? Então aqui fica uma lição a respeito da crueldade, que ela não é definitiva. É um estágio temporário que muitas vezes algumas pessoas conseguem dominá-lo ainda dentro da própria existência.